E aí, galera, olha quem está aqui, o mais belo dos belos, o meu amado. A gente tá passando aqui para compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. E aí, eu queria falar de novo sobre o medo. Gente, esse assunto é muito complexo, muito. Não tem como ser muito rápido, mas Deus pediu para me falar de novo sobre esse assunto e me deu outro versículo. Ele me deu o versículo de Mateus 14, 22, 36, quando Jesus estava andando sobre as águas. Imagina a cena. Os discípulos dentro de um barco, à noite, alta madrugada, uma ventania. Quando eles olham para fora do barco, lá vem um ser flutuando por cima das águas. Aí tem aquela gritaria, aquele pavor, a palavra diz que estava todo mundo gritando com medo, dizendo que era um fantasma. E aí Jesus fala, ei, sou eu, não tenha medo que sou eu. Aí Pedro, lembra que eu falei de Pedro? Pedro com medo? Pedro com medo. Pedro estava aos gritos lá junto com os discípulos, mas quando Jesus falou, não temas, sou eu, Pedro escutou a voz de Deus e disse, então se é você, Senhor, manda que eu vá até ti. E aí Jesus falou, venha. E ele ouviu o comando de Jesus e obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus. E aí Pedro começou a andar no sobrenatural. Só que aí ele na bênção lá, olhando para Jesus, ouvindo a voz de Deus, andando sobrenatural, resolveu olhar para o lado e olhou para as circunstâncias e começou a ter medo de novo. Começou a ter medo de novo e começou a afundar. Deixou de viver o sobrenatural e começou a afundar no natural. E aí Jesus pegou ele com um braço forte, tirou e disse, meu filho, por que você tem pouca fé? Por que você teve medo? E aí depois disso, Pedro continuou andando com Jesus e os outros discípulos e fazendo grandes obras pela terra e lá. Leia a Bíblia, gente. A Bíblia tem assunto para toda coisa que você precisar, todo assunto. Ela é viva, ela funciona para todas as estações da sua vida. Lá é o manual da vida. Quem te criou, criou esse livro e tá aí, aberto para você usar, amém? E aí, Pedro teve lá, começou a operar prodígios e milagres junto com Jesus. E aí, quando Jesus foi preso para ser crucificado, porque ele tinha que fazer isso, ele quis fazer isso, pagar o preço por nós. E já tinha avisado até a Pedro e aos outros discípulos que isso ia acontecer, mas eu não sei onde é que eles estavam com a cabeça, que eles não se lembraram. E aí, Jesus foi preso, açoitado e pronto para ser crucificado. Pedro estava ali meio escondidinho, aí uma pessoa olhou para ele e disse, ei, você é um deles. E aí Pedro, não sou não, ele começou assim, e aí veio outra pessoa e disse, é sim, você fala até parecido com ele, e ele negou, negou 3 vezes Jesus. E ali disse que ele ficou muito triste. Ele negou por quê, gente? Porque teve medo de novo. Ele andou no sobrenatural várias vezes, ele viu os milagres, os prodígios de Jesus, ele viu o poder do Senhor e teve medo de novo. Imagina. Então, os discípulos eram homens de carne e osso igual a gente, tinha medo. E a coisa que mais tem hoje em dia é medo. Todo mundo tem um medo, todo mundo tem um medo. Eu tinha muitos e eu já falei pra vocês, muitos. E Jesus me curou. Por quê? Porque ele entrou no meu coração e mudou. Só ele para sarar. E como é que ele nos sara? Quando a gente busca a presença dele, ouve a voz dele, a gente consegue vencer o medo e andar no sobrenatural. Aí o que aconteceu no Pentecostes? Pedro começou, no Pentecostes, Pedro junto com os outros discípulos começaram a buscar o Senhor e a orar e de repente veio o Espírito Santo, tomou conta deles e foi aquele fogo, aquela unção. E eles começaram a falar em línguas e aquele movimento grande. E aí os marvados da época estavam lá e viram aquela situação e disseram que eles estavam bêbados. Pedro já estava aperfeiçoado no amor, já estava cheio do amor. Porque a palavra de Deus diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Isso está em 1 João 1,4. O perfeito amor lança fora todo medo. E aí Pedro estava aperfeiçoado no amor. Ele estava aperfeiçoado. E quando os marvados disseram, você tá bêbado, tomou vinho? Ele disse, não, eu tô cheio do Espírito Santo. E aí começou a pregar e falar a palavra de Deus com ousadia. E ainda tem mais, vocês são assassinos. Vocês mataram Jesus, o nosso Senhor. Mas a morte não pôde contê-lo.
Deus o ressuscitou e hoje ele vive. Se arrependam. Pedro podia estar lá com medo de novo, né? Mas Pedro venceu o medo. Ele conseguiu vencer o medo e depois disso, se você for ver Atos, ele já não estava com medo mais de nada. Medo mais de nada. Por quê? Porque ele estava cheio da presença de Deus. Gente, a gente só consegue ser livre do medo, do pânico, se estiver cheio da presença do Senhor. Amém? E eu queria aproveitar para nada melhor do que ninguém, o amor da minha vida, porque a gente está passando para a prova, muita gente sabe do diagnóstico de câncer que meu esposo recebeu, e a gente poderia estar aqui com muito medo, porque o medo vem e bate a porta. No começo ele batia, algumas vezes a gente ficou meio abatido, mas a gente lutou contra e buscou o Senhor, e o Senhor veio com aquela força que ele deu para Pedro, aquela força sobrenatural, daquela força que você bota o medo para correr e consegue andar no sobrenatural. E é o que a gente tem vivido hoje. A gente tá andando no sobrenatural. Fale aí, amor, como é andar no sobrenatural? Oi, pessoal. Aqui estamos. Eu recebi esse diagnóstico já faz algum tempo, 1 ano e pouco. Já fiz um tratamento bem pesado, com 30 rádios e 12 químios. 6 meses, né, de tratamento. E aí fizemos um PET scan, voltei aí para poder receber o resultado, pensando que já estava tudo bem. E na realidade o médico chegou para nós já para fazer mais algumas químio, porque na realidade o câncer se espalhou um pouco mais. Tá em outros lugares agora, é metástase. E ele falou que não tinha cura. Mas isso não nos abalou, porque na realidade eu sei que Deus está no controle, e eu sei que Ele já me preservou durante esse período, e Ele pode fazer grandes coisas mais. E a Já gente tem tá, feito, né? o Senhor já fez bastante e vai fazer muito mais. Amém. E eu estou aqui para dar esse testemunho, para dizer que confia no Senhor, que Ele vai te segurar e te dar força para enfrentar todos os medos. Amém? Amém. Amor, você tá com medo? Não, estou vivendo os melhores dias da minha vida. Fala pra eles. Olha o sorriso desse cara. Gente, This is good. o que é isso? Isso é o poder de Jesus. É Jesus. Se encha da palavra. Busque o Senhor. Olha bem pra cara dele. Oi. O diabo pensou que podia nos derrotar e nos deixar abatido, mas não. Nós fomos feitos para a glória do Senhor. E a gente vai louvar Ele nos dias bons e nos dias maus. E foi o Senhor que permitiu esse cenário. Foi o Senhor que permitiu aquele cenário lá deles estarem no barco e aquela madrugada e aquela ventania, Jesus vinha sobre as águas. Parecia um cenário de terror. Se fosse a mulher naquele barco ali, aí o medo ia ser grande, né? Mas Jesus permitiu aquilo para eles provarem e verem o sobrenatural de Deus. E Deus tem permitido esse cenário nas nossas vidas, dessa enfermidade, não é para nos assustar, nem deixar a gente com medo, não. É para Ele fazer o sobrenatural dele. É para fazer a gente andar sobre as águas. É para a gente glorificar o nome dele. E a gente tem glorificado o nome dele. Amém, já tenho vivido sobrenatural. Por quê? Porque a gente está feliz. Apesar das circunstâncias, é possível você viver dias bons no vale da sombra da morte, gente. Mas isso só é possível com quem? Não é com remédio, não é com coisas, não é com trabalho, não é com muito... Olha, gente, somente Jesus, somente o amor de Jesus dentro dos nossos corações. Então, gente, eu quero animar vocês a mergulhar na presença do Senhor, a buscar, a orar, a ler a palavra. Em 1 João 1,4 diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse perfeito amor só encontramos em Jesus. Jesus is good. Deus abençoe. Deus abençoe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Amém. Que Deus abençoe vocês.